Estamos de volta para mais um bloco aqui, conversando com o promotor Bernardo Albano, coordenador do GAECO. Bom, eu encerrei o primeiro bloco, deixando no ar essa questão do que está acontecendo em El Salvador. Todo mundo sabe que hoje todo mundo tem um smartphone, acompanha as notícias, e a Polícia Federal Brasileira ofereceu ao governo de lá como os técnicos da Polícia Federal, o próprio GAECO deve ter, como identificar, como descapitalizar o crime organizado. E quando eu falo em crime organizado, eu estou falando de qualquer tipo de crime organizado. Pode ser de políticos corruptos, sem criminalizar a política, de gestores e do próprio narcotráfico. É isso, né? Isso. Essa é ir na questão central, que é o recurso. Enfrentamento à organização criminosa, né? A gente costuma falar que nós temos 3 eixos aí que são prioritários no enfrentamento à organização criminosa, sendo um dos principais justamente a descapitalização, a busca do recurso ilícito dessas organizações criminosas. Tem um colega do GAECO São Paulo, o Dr. Lincoln Gaquia, que tem um trabalho voltado à organização criminosa atuante lá, o primeiro comando da capital, que ele faz uma análise muito interessante. Ele fala que essas facções, elas funcionam como uma espécie de pirâmide financeira, não é? Eu tenho uma base que financia essas lideranças, que ficam milionárias, a base aqui embaixo se mata muitas vezes entre eles, pratica os mais diversos crimes, mas a pequena pirâmide se enriquece efetivamente em prol dessa base, né? Então, a estratégia de busca desses recursos de descapitalização, ela é muito relevante, né? E a gente tem que sempre buscar. Além disso, a identificação e o isolamento, o efetivo isolamento dos líderes dessas organizações criminosas, não é? A gente tem verificado, não só no Acre, mas a nível do Brasil como um todo, o desafio que é fazer com que essas pessoas, muitas vezes já identificadas, já condenadas e já presas, percam a capacidade de gerenciar o grupo criminoso a qual ela faz parte, né? Então, dentro dessas estratégias, o GAECO atuou diretamente nos pedidos de transferência, né, de presos de alta periculosidade que se encontravam aqui no estado para o sistema federal de segurança, né? Então, nós realizamos o pedido, a articulação, identificação dessas pessoas passou por um esforço interinstitucional, a nível de Sejusp, inteligências, né? Polícia Militar, que nos ajudou, cedeu imagens, e a PEM, né? Polícia Civil. A terceira vertente também é a cooperação. A cooperação tanto a nível interno, interinstitucional, como também a cooperação internacional. No âmbito, doutor Bernardo, da capacidade tecnológica, né, até para efeito mesmo de um trabalho de inteligência, o GAECO está bem servido? Você acha que as instituições do Estado aqui, Polícia Federal, que o senhor tem esse contato, né, a própria Polícia Civil, estão bem servidos? Porque a gente sabe também que o outro lado avança, né, nas formas e técnicas de operar. Olha, a nível estadual, a gente tem verificado avanços, né, avanços muito significativos, tanto no desenvolvimento de sistemas, né, troca de bases de dados. Muito importante que as informações circulem entre instituições, né? É lógico que muitas vezes as ferramentas e estrutura sempre precisam melhorar. Toda instituição está se reciclando ali, ela precisa renovando, melhorar, né? E também capacitar os seus ativos, porque a tecnologia é muito importante, muito importante. Mas o fator humano
é sempre o prioritário. Né? O senhor destaca o fator destaque humano, a capacidade técnica. É a capacidade técnica, é o operador. Eu posso ter o melhor sistema do mundo, né? Mas se eu não tiver o fator humano ali, o analista, né? Para realizar aquele trabalho, o operador de campo, né? Dentro da atividade de inteligência, o que a gente chama o nosso guerreiro do silêncio, muitas vezes, para fazer aquela diligência, a gente não vai ter o resultado esperado. É aquele que é o anônimo, é o técnico ali que está trabalhando ali anonimamente também, né? Exatamente. A atividade investigativa, né? Ela é, por sua natureza, uma atividade sigilosa e discreta, né? Assim como o trânsito de informações de inteligência dentro da comunidade, visando a identificação de ameaças, né? E a antecipação de eventos. Isso tem sido realizado, né, muitas vezes de forma silenciosa, mas com muito sucesso. Eu queria lhe fazer uma pergunta mais também assim, né, pessoal. O senhor acha que a questão social ela é um dos componentes, uma das variáveis desse fenômeno da violência que nós temos hoje? Eu acho que a questão, ou a criminalidade, de uma maneira geral, ela tem uma causa multidimensional, né? Então, dentro dessas multidimensões causais, que vai desde, muitas vezes, a sensação de impunidade, né? Nós temos também a legislação, né? Ineficácias de algumas estruturas, nós temos também um fator social, cultural, né? Tanto que eu costumo ressaltar da importância desse fator cultural quando eu pego os índices de morte violenta intencional, por exemplo, dos nossos vizinhos, Peru e Bolívia, eles são mais baixos do que os do Acre. Isso é interessante, né? A Bolívia, o Peru, o índice de violência, de criminalidade. São países economicamente mais pobres, né? Mas que possuem índices pelo menos a nível de homicídio, bem mais baixos do que o Brasil, né? Então, o fator cultural, eu costumo dizer, é um fator que é relevante, sim, né? E que a mudança de cultura ela passa por um enfrentamento de longo prazo, né? Não são necessariamente as ações pontuais de hoje que vão mudar, de certa forma, a cultura de violência. De desconstrução, através da educação, por exemplo, com certeza, de toda essa violência. Se costuma falar que segurança pública se trabalha em três velocidades, primária, secundária e terciária, né? A segurança pública primária, ela é política pública, não é? Sim. É escola, é educação, é creche, não é? Isso é segurança pública do Estado, no âmbito primário, né? O âmbito secundário é onde nós atuamos, né? De prevenção do crime, identificação do criminoso e responsabilização deste. E temos ainda o âmbito terciário também, que é o pós-responsabilização, que aí vai a sistema prisional, né, e reinserção dessa pessoa em âmbito social, visando a não reincidência. O sistema penitenciário é voz corrente, né, em todas as instituições, de que precisa realmente de uma grande reformulação, né? A gente costuma dizer que é sempre preciso um olhar especial para o sistema prisional, principalmente no enfrentamento às organizações criminosas do tipo facção. Né? É o berço. É o berço. É o berço. Eu não consigo enfrentar dentro de um ciclo completo essas organizações criminosas, se não enfrentá-las dentro de onde elas surgiram, que foram justamente dentro do sistema prisional. Então, daí a necessidade também de um olhar, de um reforço, né? De um trabalho que a gente faz de aproximação sempre com os sistemas de inteligência também, né? Os órgãos de inteligência do sistema prisional, que são muito importantes, tanto a nível local, através do IAPEM,
como a nível nacional do Senapen, né? A gente tem um contato muito próximo com eles. O senhor é um homem, um profissional otimista com seu trabalho, de que é possível mudar essa realidade, ou o senhor é só realista? Olha, Porque não é fácil não. Eu acho que a gente não pode nunca perder a esperança com relação ao nosso trabalho, nem a percepção de que juntos e o Estado Democrático de Direito, sem sombra de dúvida, ele é mais forte do que qualquer uma dessas organizações criminosas, né? Então, costumo falar que esse é um trabalho contínuo, mas que não é de modo algum um trabalho que não se está de modo algum se enxugando o gelo. Costumo dizer que esse é um trabalho que é que nem tomar banho e cortar as unhas. Tem que ser feito todo dia. Se parar de fazer, a situação é pior. Então, eu me sinto uma pessoa realizada de poder contribuir para uma realidade melhor, né, para o nosso país. Doutor Bernardo, coordenador do GAECO, muito obrigado pela sua vinda aqui ao Gazeta Entrevista, pelos esclarecimentos e pela aula que o senhor deu aqui para a gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui e o Ministério Público do Estado do Acre, o grupo de atuação, está sempre à disposição. Obrigado. Vamos ao intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho, sempre em nome da nossa Água Mineral. Voltamos já.